Opa, rapaziada, boa tarde, todo mundo sossegado. Hoje a gente vai falar sobre as guerras na Idade Média. No século VII, árabes muçulmanos invadiram a Pérsia, o Oriente Médio, o norte da África e a Espanha, entre 674 e 678. Similaram Constantinopla por terra e mar, mas não conseguiram tomá-la. Nos séculos 8 e 9, uma desunião religiosa com respeito à veneração de ícones religiosos, principalmente enfraqueceu o Império. Depois, em 1504, diferenças teológicas entre Constantinopla e Roma provocaram um cisma, Ocidente e Oriente. O Império Bizantino ruiu finalmente em 1453, quando Constantinopla foi capturada pelos turcos otomanos. Cruzada é um termo utilizado para designar qualquer dos movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão. A guerra se iniciou em 1095 e terminou em 1291, tendo 196 anos de batalha. As cruzadas conseguiram restabelecer as relações europeias com o norte da África e a da Ásia. Foram responsáveis pela reabertura do Mediterrâneo ao comércio internacional e pelo desenvolvimento do comércio ocidental. A Cruz de Malta é o símbolo da Ordem de Malta, uma organização de cavaleiros cristãos que surgiu durante as cruzadas no século XI. Também é chamada de Cruz de Amalfi ou Cruz de São João, que está na categoria das cruzes pátrias. Devido ao crescimento populacional na Europa, muitos nobres participaram das cruzadas para conquistar terras no Oriente. Também havia o desejo de retornar às rotas comerciais pelo Mediterrâneo, que haviam sido interrompidas com a queda do Império Romano. O termo cruzadas não era usado no período em que estes eventos históricos aconteceram. As pessoas dessa época chamavam estes acontecimentos de Guerra Santa e Peregrinação. De ponto de vista dos muçulmanos, as cruzadas nada mais eram do que invasões. Portanto, chamavam estes acontecimentos de invasões francas. A guerra medieval foi evoluindo ao longo do tempo, forçada por mudanças nas estruturas sociais, na tecnologia, a cultura e infraestrutura política das nações-estado. Desde o período clássico, houve uma grande evolução das táticas militares, como no papel da cavalaria e artilharia. Os cavaleiros eram os sujeitos que melhor exprimiam a organização militar estabelecida ao longo do período medieval. Quando possuía terras, o cavaleiro tinha condições para se dedicar unicamente ao aprimoramento de suas técnicas de luta e à sua utilização de armas. Também houve conflitos diretos entre os cristãos ocidentais e o Império Bizantino, como aconteceu na época das Cruzadas, entre cristãos e muçulmanos. Também na época das Cruzadas, sobretudo nas guerras de reconquista da Península Ibérica. A reconquista ibérica, ou retomada cristã, foi um processo histórico, militar e religioso, no qual os reinos cristãos retomaram os territórios da Península Ibérica que haviam sido tomados pelos muçulmanos. O processo ocorreu aproximadamente entre os anos 718 e 1492, com a conquista do reino de Granada. O filme Cruzadas, o filme de 2005, fala sobre o ferreiro Balian, que ainda em luto pela repentina morte de sua esposa, junta-se ao seu distante pai, Baron Godfrey, nas cruzadas a caminho de Jerusalém. Após uma jornada muito difícil até a Cidade Santa, o jovem valente em um séquito do rei leproso Balduíno IV, que seja luto contra os muçulmanos para o seu próprio ganho político e pessoal. Spice Brand Off é um anime de 2006, passado no Ocidente. É uma série de light novels japonesa escrita por Yasuna Hasekura e ilustrada por Jun Ayasu. Berserk é um anime de 1997. É uma série de mangá escrita e ilustrada por Kentaro Miura, situado em um mundo de fantasia sombria inspirado na Europa medieval. A história gira em torno de Guts, um solitário mercenário, e Griffith, o líder de um bando de mercenários chamado de Bando do Falcão. Então, galera, esse foi o nosso trabalho sobre as guerras na Idade Média. Uma boa tarde a todos e... E eu queria deixar registrado aqui, ó, que a pessoa que escreveu essa aqui, eu não vou falar quem foi. Não, de novo. Sem pode falar. Pode falar, pô. Tu bota o pi! Tu bota o quê, mano? Sorvete, mano. Em quem? 3, 2, 1, valendo. Tá valendo. Ele quer ir no No final do vídeo tu bota Palmeiras não tem mundial, pai. Vai dar um.